Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos nesse momento. Hoje eu trago mais um vídeo novo aqui para o canal. O vídeo anterior eu falei, sobre as indulgências no meio evangelicalismo. Hoje quero estar trazendo aqui um vídeo com o tema Cuidado com os ventos de doutrina. É o vídeo que hoje eu vos apresento a vocês para que venhamos tomar muito cuidado. E quando se fala dos ventos de doutrina, sabemos que as questões dos falsos ensinamentos não são novos fatos, né? Não é da agora que os falsos ensinamentos têm surgido, mas desde o primeiro século lá, vemos lá no período dos apóstolos, o gnosticismo. Temos ali o apóstolo Paulo combatendo o gnosticismo ali no livro de Colossenses, com relação a culto aos anjos. Vemos também ali em 1 Timóteo, Paulo falando a Timóteo que não deixasse que ninguém ensinasse outra doutrina. E vemos também, já no final do primeiro século, o apóstolo João, já idoso, escreve à igreja de Éfeso, e incentivando a igreja a não receber aqueles que não confessassem que Jesus veio em carne. E João diz que todo aquele que não confessa que Jesus não veio em carne, ele tem o espírito do anticristo. Por quê? Porque o gnosticismo eles não acreditava que Jesus veio em carne. Ou seja, eles não acreditavam na encarnação do Senhor Jesus. Então, o João, ele incentiva a igreja a não receber esses tipos de doutrina ali na igreja de Éfeso. Então, hoje é a mesma coisa, precisamos estar atentos com a proliferação de várias seitas, principalmente no meio evangélico. A palavra vai nos dizer aqui em Efésios, do seu capítulo 4, do seu verso 11, quando Paulo diz: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores." Aí no versículo 12 ele diz: "Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo." Paulo ele afirma que Deus ele deu dom ministeriais aos seus ministros para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Quando Paulo diz o aperfeiçoamento dos santos, ele está falando para o desenvolvimento da igreja, ou seja, dos salvos, daqueles que foram chamados por Cristo para fazer parte do seu corpo aqui na terra, porque a igreja ela representa o corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, o desejo do coração de Deus é que a sua igreja seja aperfeiçoada, ela venha desenvolver a cada dia aqui na terra. E Deus ele colocou ministros para aperfeiçoar os santos, ou seja, cada um na sua função, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você ler as cartas de Paulo, você vai ver sempre Paulo falando em Cristo e a igreja, sempre o aperfeiçoamento dos santos com relação à igreja. Lamentavelmente, hoje poucos veem a igreja, só vê simplesmente Cristo. Mas nós precisamos ver Cristo e a igreja. Então é o que Paulo está falando aqui com relação à perfeição dos santos, ou seja, dos salvos. E ele diz no versículo 2, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a meta é a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja, o desenvolvimento da igreja. Aí ele diz, para que não sejamos mais meninos constantes, levados em todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente,
Então, Paulo vai nos dizer o quê? Para que não sejamos mais meninos, levados a todo vento de doutrina. Ali no primeiro século do desenvolvimento da igreja, vemos o gnosticismo. E lá na frente também vemos outros falsos ensinos, como o maniqueísmo, nestorianismo, pelagismo, o arianismo. Todas essas seitas, elas surgiram no período do cristianismo, quando nós vemos que os falsos ensinamentos sempre surgiram. Nos tempos de Jesus, vemos a seita dos fariseus, saduceus, ali, né, nos evangelhos. Então, não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ser levado por todo o vento de doutrina. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele falava de uma senhora que aceitou a Jesus pouco tempo. Ela começou a frequentar uma igreja e logo ela saiu dessa igreja e ela começou a estar em casa fazendo live e se intitular como missionária. Um dia ele foi assistir uma das suas lives e ele viu que tinha 20 mil seguidores seguindo esta senhora. Uma senhora com pouco tempo de evangelho, e se intitulando missionária. Quantas pessoas têm sido levadas por falsas doutrinas, por pessoas que se intitulam pastores, missionárias, apóstolos. Quantas pessoas têm destruído as suas vidas, quantas pessoas têm deixado se levar por falsos ensinamentos, por ventos de doutrina. Então esse é o perigo que você pode correr se você não for um crente da palavra, ou seja, um cristão da palavra, um crente que congrega, um crente que vive numa igreja séria, de um pastor sério. Você corre um risco de ser enganado pelos ventos de doutrina. Quantos estão aí nas suas casas fazendo live, pessoas que não têm amadurecimento, pessoas que nunca foram ordenadas pelas suas igrejas, pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, tem ensinado e levado muitas pessoas para o inferno, para a perdição, para o falso ensinamento, né, pela heresia, e tem passado falsos ensinamentos para essas pessoas que ficam acompanhando esses falsos profetas que não têm amadurecimento, não têm raiz, não têm vida realmente com Deus. E Paulo diz antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você cresça em Cristo. Que você venha chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, a perfeição de Cristo sobre a tua vida. E ele diz mais, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o conselho que Paulo nos dá, para que você não venha a ser enganado e levado por todo vento de doutrina.